Vou apresentar agora algumas sugestões para pregadores mirins, inspiradas numa pregação que eu ouvi no dia 19 de fevereiro de 2022, feita pelo nosso colega Júlio César. A partir de algumas observações que eu fiz durante o sermão, vou trazer aqui algumas sugestões que podem ser muito úteis. Primeiro, você pregador mirim deve ter uma boa entonação, é claro, dentro das suas possibilidades. Em alguns momentos você vai falar mais baixo ou mais alto, vai falar mais rápido ou vai falar mais devagar, vai falar mais intenso ou vai falar mais suave. Tudo depende da ideia que você quer comunicar. Tá? Então a maneira como você fala é muito importante e não só aquilo que você fala. Por isso, tome bastante cuidado com a sua entonação. Você não deve falar o tempo todo super rápido, nem o tempo todo bem devagar. Também não deve falar o tempo todo gritando e nem o tempo todo suave. Você deve mesclar isso de acordo com a ideia que você quer passar. Você também vai precisar de uma boa movimentação. Como assim? Em alguns momentos você vai sair de trás do púlpito. Quando você estiver fazendo a leitura do seu roteiro ou do texto bíblico, ou mesmo quando alguém estiver lendo o texto bíblico que você pediu, você pode ficar ali atrás do púlpito, mas não faça o sermão todo só ali. Vá um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, se afaste um pouquinho mais do púlpito, ou se aproxime um pouco mais, tomando cuidado com o cabo do microfone, é claro, se for um microfone de fio. Faça seu olhar passear por todas as pessoas da igreja e não se fixe em apenas um ponto ou apenas uma pessoa. É claro que para isso você precisa de um pouco de treino, porque se você se concentrar demais em fazer o seu olhar passear, você pode acabar se esquecendo e perdendo a linha do sermão. Então eu sugiro que você use o artifício da última fileira. O que é isso? É você, na maioria do tempo possível, olhar para a última fileira de bancos. Não necessariamente para as pessoas. Olha ali, aqui para a parte de cima da cabeça das pessoas que estão lá na última fileira de bancos. Tá? Faça o seu olhar ir de uma parede a outra, passando o seu olhar por sobre as cabeças das pessoas que estão lá nos últimos bancos. Com o tempo você pode aproximar o seu olhar e fazer com que ele passe sobre as cabeças das pessoas que estão nos bancos do meio, sempre de uma parede a outra. E depois você pode olhar para as pessoas que estão aqui na frente, né? Não necessariamente para as pessoas, mas logo acima da cabeça delas. Isso vai dar a todo o público a impressão de que você está ali controlando todo o auditório com o olhar e ninguém vai se sentir inibido ou desprezado. É interessante também ter uma boa organização. Como assim? Organizar as ideias em um roteiro escrito e então seguir esse roteiro fielmente. Mantenha uma sequência lógica no discurso, respeitando a cronologia quando for o caso. Se você estiver relatando acontecimentos que seguem cronologicamente como uma história que pode ser conhecida ou desconhecida do público, você deve evitar pular para o final, depois retornar para o meio, porque isso pode confundir algumas pessoas. E quanto a seguir o roteiro escrito, isso pode ser muito útil para evitar que você adiante algumas ideias ou esqueça de citar algumas ideias. Então, dependendo da situação, você pode trazer uma caneta e, caso você seja um pouco distraído ou esquecido, já vai riscando cada ponto que você for citando durante a sua exposição. Resuma as ideias em poucas linhas, uma ou duas, e assim vai levar poucas folhas lá para frente. Algumas pessoas se espantam quando o pregador chega lá com um dicionário, e joga lá no púlpito um calhamaço, parece uma resma, né? O cara pensa logo, esse sermão não vai acabar nunca. Então, para a pessoa não se espantar, leve uma ou duas folhas, coloque as suas ideias em frases curtas, de uma ou duas linhas, e assim você vai ficar muito bem organizado. É interessante também ter uma boa comunicação.
Se for pregar para não adventistas, substitua jargões como porta da graça, tempo de angústia e coisas do tipo por expressões mais simples e autoexplicativas. Então, em vez de usar uma coisa que só adventistas entenderiam, use frases mais simples. Se for citar um filme ou uma série, seja breve e também seja genérico, atendo-se à lição e não aos personagens. Por quê? Porque os personagens daquela série, inclusive a série ou o filme, podem ser desconhecidos das pessoas que estão te ouvindo. Então, se você citar o nome do personagem tal, o nome do personagem tal, não vai acrescentar nada a alguém que não conhece aquele personagem. Então, se preocupe com a lição que você quer extrair daquela história. Seja assim bem genérico, se prenda à lição de moral que você quer extrair e não necessariamente aos nomes dos personagens ou a fatos específicos daquela série ou daquele filme. Tenha também um bom controle. Como assim? Controle o tempo de exposição de modo a não ser curto demais ou longo demais. Dependendo de em que momento você está pregando, pode ser interessante fazer uma exposição de 5 ou de 10 minutos. Em outros momentos, uma exposição de 15 a 45 minutos pode ser muito mais conveniente. Então, controle o tempo. Um roteiro escrito pode ser útil, pois caso se perceba que o tempo não vai dar, algumas ideias podem ser riscadas ou ignoradas sem prejudicar seriamente a exposição. No começo é meio complicado a gente controlar o tempo. Às vezes a gente faz um sermão que parece longo e quando a gente vai pregar acaba rapidinho. Outras vezes a gente faz um sermão que até parece curto, mas na hora vai rendendo e o tempo acaba não dando. Deixe seu roteiro escrito, sempre com a possibilidade de você poder pular uma ou duas ideias que estejam dispostas ali. Aqui tem uma coisa muito importante, que é uma boa leitura. Se você, como pregador mirim, tiver dificuldade para ler, às vezes porque você está começando a ser alfabetizado, ou porque você tem problemas visuais, ou o ambiente é meio complicado, quem sabe a letra da Bíblia é muito pequena, né? Então, escreva frases curtas, com palavras simples lá no seu roteiro. Não esqueça de ter um roteiro com tudo escrito em frases curtas e com palavras simples, numa letrinha maior para você poder acompanhar sem problemas. E é claro, melhore suas habilidades de leitura. E como é que você vai fazer isso? Usando os livros de bolso da CPB, tem uns livros de história muito legais, com um preço muito bom que você pode comprar para ler. Também você pode fazer leitura em voz alta, isso vai melhorar a maneira como você fala, a sua dicção, a sua maneira de se expressar. Também o uso de dicionários, que podem ser dicionários impressos ou dicionários online, para que você entenda o significado de algumas palavras e consiga também lê-las melhor. Outra sugestão é a leitura de livros didáticos. Sim, aquele livro de português ou de redação que você pegou lá na sua escola, tem um monte de textos legais que você pode ler e isso vai melhorar seu vocabulário e suas habilidades de leitura. É importante ter uma boa finalização. Como é que você pode fazer isso? Uma das maneiras mais simples de finalizar é resumir as ideias abordadas durante a exposição. Como assim? No seu roteiro escrito, pode ser que você tenha algumas frases que você entendeu que são as mais importantes e que devem ser lembradas. Nesse momento, você pode repetir essas frases. Frases curtas, umas 3, no máximo 5 frases, para que não encha muito a cabeça das pessoas. Lembre também de elaborar o roteiro escrito de modo a levar as pessoas a querer mudar de atitude ou a querer estudar mais o assunto exposto. Tá? Você não vai deixar uma dúvida no ar, não é isso. Você vai escrever de um modo que a pessoa queira saber um pouquinho mais a respeito daquele assunto e que ela, é claro, tenha condições de, a partir das pistas que você deu durante a sua exposição, explorar com mais carinho uma parte ou outra daquilo que você trouxe para ela. Você pode pedir um sim ou um não. Você pode pedir que eles levantem a mão
você pode pedir que eles fiquem de pé e assim por diante, caso você queira fazer um apelo assim um pouquinho mais contundente. Mas, para que tudo corra bem, eu sugiro que você ore pelas pessoas que vão assistir. Então você vai orar antecipadamente por elas. Não esqueça de usar a Bíblia. Se você tiver dificuldade para ler, você pode pedir para que as pessoas façam a leitura do texto bíblico para você. Não esqueça de dizer primeiro o livro, depois o capítulo e depois o versículo. Por exemplo, diga Mateus 24, 14, sempre dando essa pausa para que as pessoas procurem. Não diga, vamos ler o versículo 14 do capítulo 24 do livro de Mateus, porque aí a pessoa só vai começar a procurar depois que você terminar de falar Mateus. Ela já vai ter esquecido qual é o capítulo e qual é o versículo. Então, use a Bíblia com sabedoria, peça para que as pessoas leiam, diga livro, capítulo e versículo, e enquanto elas leem, você vai ter a chance de dar uma revisada nas ideias que você vai explorar e que estarão ali no seu roteiro escrito. E é importante também que você faça um sermão, não um discurso. Então hoje a gente vê muito discurso. As pessoas usam pouco a Bíblia e falam demais. Se concentre mais na Bíblia, tá bom? E não no discurso. Por fim, confie na atuação divina e esteja disposto a ser usado como uma bênção para outros. Mesmo você sendo uma criança e tendo poucos recursos, é nessa sua fraqueza que Deus pode trabalhar para atingir pessoas que muitas vezes pregadores adultos não conseguiriam. Então se disponha, ore bastante, leia sua Bíblia e deixe Deus utilizar você.